Uma das maiores pintoras, sim, pintoras, de corte de todos os tempos, a favorita de Maria Antonieta, uma das maiores pintoras, ponto, de toda a história. Vamos saber um pouquinho mais sobre Elisabeth Lebrun depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre Elisabeth Lebrun, uma das pintoras de corte mais importantes de todos os tempos, que foi uma pintora de corte de Maria Antonieta, e pintora fabulosa, maravilhosa, dona de uma técnica incrível e de uma vida também bastante interessante. Mas antes, vou pedir que vocês deixem o like e assinem o canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, ajudar aqui na distribuição do conteúdo aqui que eu tô fazendo. E vamos então aprender um pouquinho mais, né, descobrir, falar um pouquinho mais sobre essa super mulher. E é muito curioso porque ela é uma daquelas que muita gente já viu as imagens dela. São imagens muito conhecidas, né? As imagens das obras, né, do que ela fez, inclusive dos autorretratos dela, dos retratos da Maria Antonieta. Então, assim, os trabalhos visualmente são bastante conhecidos, bastante reconhecíveis, mas não necessariamente as pessoas sabem quem foi, sabem de quem são ou sabem quem ela foi. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre ela, que é uma figura bastante interessante, além de uma grande artista com uma técnica, assim, das melhores. Uma das mais famosas e respeitáveis e respeitadas pintoras de retrato do século XVIII, na França, a Elisabeth Vigée Lebrun conquistou um grande sucesso, com habilidades técnicas insuperáveis e uma habilidade humana, né, de ter empatia com os seus retratados e com isso capturá-los de formas sempre surpreendentes. Ela rapidamente se tornou uma favorita na corte de Versailles. Quando veio a Revolução em 1789, ela foi forçada a abandonar a França, mas ela continuou a encontrar sucesso por toda a Europa. Ela foi ela foi aceita e eleita para academias de arte em 10 cidades e foi uma favorita de patronos reais por todo o continente. Mas, para a gente saber um pouquinho mais sobre ela, vamos voltar um pouquinho na sua vida. E ela foi uma pintora de retratos profissional já quando ela ainda era uma criança, assim, antes mesmo de entrar na adolescência. Ela nasceu em Paris em 1755 e foi mandada para um convento, né, com apenas 5 anos. O seu pai também era um pintor bastante importante, um pintor de corte, e acredita-se que ele foi, inclusive, o primeiro professor dela. Ele morreu quando ela tinha somente 12 anos. E ela estudava com o seu pai e ela também aproveitava que ele tinha muitos contatos e muitos conhecimentos, e quando ela tinha por volta de 12 a 13 anos, ela já estava pintando retratos para os seus próprios clientes. Ela se tornou membro da Academia de Saint-Luc em 1774. E no mesmo ano, eles já estavam exibindo seus trabalhos em um de seus salões. Em 1776, aos 20 anos, ela se casou com Jean-Baptiste Pierre Lebrun, que era também ele pintor e um marchand e mercador de arte baseado em Paris. De que ela estava tendo sucesso atrás de sucesso, atrás de sucesso, atrás de sucesso nos seus próprios méritos, os contatos, né, a rede de relacionamentos do Lebrun, além da sua riqueza, ele era um homem rico, ajudaram a financiar mais exibições do seu trabalho e deu a ela todo esse alcance para pintar retratos da nobreza. E eles tiveram uma filha, Jeanne, que era conhecida como Julie, e tem autorretratos lindos de mãe e filha. E à medida que ela foi ficando mais e mais famosa, ela acabou encontrando uma nova mecenas, ninguém menos que a rainha Maria Antonieta. Apesar de que ela não tinha o título oficial de pintora da corte, a Elisabeth Lebrun pintou mais de 30 retratos da rainha e de sua família, e são retratos assim que tem um quê de intimidade, são mais relaxados, são mais íntimos. E a sua pintura de 1783, chamada Marie Antoinette na Muslin Dress, Maria Antonieta no tecido de musselina, foi considerado chocante porque mostrou a rainha em um vestido de algodão simples, branco, né, bastante informal, ao invés de uma roupa super elaborada, com toda a regalia de uma roupa de rainha, né, como se esperava naquela época. E os retratos
dos filhos da rainha e também da própria rainha eram usados como instrumento político numa tentativa de limpar, de reabilitar, de resgatar a imagem da própria Maria Antonieta. E ela também se tornou uma membro da Academia Real de Pintura e de Escultura. E, apesar de todo o seu sucesso, do seu reconhecimento, ela inicialmente não conseguiu a entrada na prestigiosa Academia Real de Pintura e Escultura, não porque os seus trabalhos não fossem considerados bons ou porque não tinham mérito, não estavam de forma alguma. O seu talento e a sua técnica sempre foram reconhecidos, porém, o seu marido era um marchand e isso violava as regras da academia. Porém, depois que o rei Luís XVI e Maria Antonieta pressionaram a academia, eles mudaram de ideia e ela acabou sendo aceita. E ela pintou quase todas as mulheres importantes da corte de Versailles. Como ela tinha muito sucesso, os seus trabalhos eram muito bons, ela acabou sendo, todas as mulheres importantes de Versailles, na corte de Versailles, queriam ter um retrato feito por ela. Então, não apenas todas as mulheres da família real, como também todas as líderes da corte, as mulheres dos homens de Estado, assim como alguns dos próprios estadistas também. E ela era muito boa em inventar retratos de mães e filhos ou mães e filhas, e, como eu disse, ela fez muitos autorretratos dela própria com a sua filha Julie. E quando a família real foi presa na Revolução em 1789, ela e a sua filha Julie foram embora da França com medo, elas estavam temendo pela sua própria segurança. Estava bem claro que a família estaria em perigo. O seu marido, Jean-Baptiste Pierre, continuou em Paris e ele dizia, ele manteve lá uma história, uma narrativa de que ela tinha abandonado a França e dizia que não, ela foi à Itália apenas tão somente para estudar pintura, ela foi lá apenas para fazer uns estágios para melhorar a sua técnica. Isso não era inteiramente verdade, mas também não era inteiramente mentira. O período fora da França foi muito produtivo para ela e ela foi eleita para 10 academias de arte pela Europa afora. A primeira foi a Academia de Parma, no mesmo ano que ela abandonou a França, em 1789, ela logo foi eleita para a Academia de Parma e depois a Academia de Roma e São Petersburgo, além de muitas outras. E a ternura e a profundidade emocional, a intimidade, o calor dos seus retratos, combinados com a sua técnica impecável e com a sua habilidade pessoal, a sua inteligência interpessoal e sua capacidade de se conectar com a pessoa que estava sendo retratada por ela, fez com que ela se tornasse extremamente popular também em outras cortes. Ela pintou a rainha de Nápoles, Maria Carolina, que vinha a ser irmã de Maria Antonieta, e toda a sua família, várias princesas austríacas, o antigo rei da Polônia e as netas de Catarina a Grande. Pintar a própria Catarina, mas a Catarina acabou morrendo antes que as sessões de pintura fossem marcadas. E estavam agendadas, e antes disso ela acabou morrendo. Ela ia pintar a própria Catarina, mas a Catarina acabou morrendo antes que as sessões de pintura acontecessem. Elas já estavam marcadas, já estavam agendadas, mas a Catarina acabou morrendo antes que o encontro acontecesse. E ela tinha sido colocada numa lista de contra-revolucionários. Quando ela foi embora da França também porque uma campanha foi feita contra o seu nome e sempre lembrando a população de sua associação com Maria Antonieta. Com a ajuda do seu marido, de seus amigos, de sua família estendida, o seu nome foi retirado de uma lista de contra-revolucionários, inclusive dos que tinham emigrado, e permitiu que ela voltasse para Paris pela primeira vez depois de 13 anos. E a sua carreira durou bastante até a sua velhice, e no início do século XIX, ela comprou uma casa no campo e começou a dividir o seu tempo entre o interior e Paris, e o seu trabalho foi exibido no Salão de Paris regularmente até 1824. Ela morreu no próprio ano de 1824, com 86 anos, e antes dela já tinham morrido o seu marido e a sua filha. Nesse período no qual ela esteve fora, esses 13 anos no qual ela esteve fora de Paris, ela passou realmente por vários países. Ela viveu e trabalhou na Itália,
de 1789 até 1792, na Áustria, de 1792 a 1795, na Rússia, de 1795 até 1801, e na Alemanha durante o ano de 1801. E em todos esses lugares ela pintou, ela estudou, ela teve muitos trabalhos, né, encomendados, né, e comprados por 81. E teve muito sucesso, inclusive crítico acadêmico e financeiro, porque as pessoas pagavam bem pelos seus trabalhos em todos esses lugares, esses países pelos quais ela passou, e como eu disse, foi eleita para 10 academias. Então é interessante a gente lembrar que ela foi uma mulher que não apenas ela teve bastante sucesso em termos de reconhecimento, né? Ela foi uma mulher que teve sucesso social, reconhecimento social e também acadêmico pelos seus pares, né, em termos de reconhecimento da sua técnica, do valor do seu trabalho, como ela também foi uma mulher que teve sucesso financeiro. Ela foi muito bem paga pelo seu trabalho ao longo de toda a sua vida. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre ela, se vocês quiserem que eu fale sobre alguns trabalhos importantes sobre dela, né, que faça assim alguma daqueles vídeos mais focados na obra em si, eu faço. Se vocês tiverem outras sugestões de temas, é claro que eu aceito, como sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!